dia. A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus os abençoe grandemente. Amém? Espero que todos estejam bem para a glória de Deus. Amados irmãos, hoje daremos continuidade na leitura e exposição do livro de Cânticos de Salomão, capítulos 5, 6, 7 e finalizando no capítulo 8. Em Cânticos, capítulo 5, vemos que o casal vivaz e apaixonado, amados irmãos, enfrenta sua primeira crise. A poesia do texto suaviza a intensidade do conflito, mas ela foi intensa. A indiferença da amada para com ele fez com que perdesse a paciência e partisse. Quando percebeu, ela rapidamente o seguiu, mas não o encontrando, pediu ajuda para encontrá-lo. Momentos de tensão, certas crises e dificuldades são normais no relacionamento. Com o passar do tempo e o amadurecimento do casal, muitas coisas do início deixam de ser praticadas e a sensibilidade ao tocar e ao amor às vezes parece diminuir. Porém, irmãos, não podemos permitir que isso se instaure de forma que destrua o relacionamento. A maturidade deve nos levar a outros níveis de amor e não à morte dele. O tempo não deve deixar o casamento sem graça, mas acrescentar novos desafios. No versos 1, a expressão bebi o meu vinho. Este versículo, amados irmãos, é uma parte necessária do capítulo antecedente. Ao fim do ato amoroso, o noivo fala que está completamente satisfeito com a sua bela noiva. Versos 2 a 7, a expressão eu dormia, faz, irmãos, lembrar que essas palavras iniciam uma sessão que vai do versículo 2 até o versículo 8, que parece ser uma cena de sonho. A noiva sonha que seu amado veio vê-la, mas ela se lavou, despiu suas vestes e foi para a cama. Quando finalmente chega à porta para deixá-lo entrar, ele já se foi. Ela se entristece tanto com essa situação que sai à cidade a fim de procurá-lo. Os guardas encontraram-na e hostilizaram-na. Dos versos 8 a 9, a noiva clama às filhas de Jerusalém que a ajudem em sua busca. Elas, no entanto, perguntam o que há de tão especial naquele por quem a noiva anseia. Nos versos 10, ela vai dizer que seu amado é cândido e rubicundo, ou seja, a noiva responde à pergunta do versos 9, com um poema enaltecendo a beleza de seu marido. Versos 11 a 16 do capítulo 5, a sua cabeça é como o ouro mais apurado. Aqui, irmãos, trata-se do ouro que foi duplamente refinado. Seus olhos, com íris rodeadas por um branco imaculado, têm o espaçamento perfeito e estão dispostos como pedras preciosas em um anel. A sua barba, sobre suas faces, é comparada a canteiros de plantas aromáticas. Seus lábios são representados como recipientes de temperos e mirras. E o capítulo 5 finaliza dizendo que suas mãos parecem cilindros dourados e seu corpo lembra mármore polido. Suas pernas são símbolos de força e estabilidade, pilares de mármore ou alabastro, cuja base é de ouro puro. No capítulo 6, veremos que uma das declarações mais belas da Bíblia, que inclusive servem como inspiração para muitos cristãos em seu relacionamento com Cristo, que é aquela eh, famosa palavra: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. O casamento, amados irmãos, é uma plenitude mais bela da humanidade. Quando Deus criou Adão e Eva, fez com que eles completassem um ao outro até a plenitude. Amém? Então, veremos no capítulo 6, a partir do versículo 1,
Os componentes do coro agora participam da busca. Na cena do sonho, suspeitamos, irmãos, que ele sabe muito bem onde o amado se encontra. Resta apenas a noiva inteirar-se de seu paradeiro. Versículo 2, a expressão seu jardim. Aqui veremos uma mudança na linguagem em relação a Cantares, capítulo 4, versículo 12. Na noite de seu casamento, a noiva se ofereceu a Salomão como seu jardim. Porém, o rei tem outro jardim para cuidar, no qual também tem um grande prazer. Trata-se, irmãos, do jardim de seu trabalho, sua responsabilidade como governante de Israel. O seu povo é um rebanho. Os lírios representam os frutos da terra. Esta percepção, irmãos, leva à forte afirmativa de que o esposo e a esposa pertencem, um ao outro. E a palavra jardim, ela é empregada também em Cantares, capítulo 6, versículo 11. No versos 3 do capítulo 6, aquele versículo muito conhecido e muito utilizado, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Essas palavras, irmãos, são uma inversão das palavras de Cantares, capítulo 2, versículo 16. E eu sugiro aos irmãos que comparem também com Cantares, capítulo 7, versículo 10. Ela se alimenta, irmãos, entre os lírios. Com essas palavras, a noiva se inteira da realidade. Por mais que ela e Salomão se amem, ele ainda tem outras responsabilidades e ela também. Seu trabalho como rei o torna pastor de seu povo. Mas, ainda assim, seu amor por ela não diminui por causa de sua dedicação ao próprio trabalho. Nos versos 8 e 9 do capítulo 6, a expressão 68, aqui vemos que o emprego desses números é um recurso retórico para enfatizar que apenas essa noiva é o amor de Salomão. No louvarão, aqui, usa-se este verbo para um contexto de louvor a Deus. Nos versos 12 e 13, aqui vimos o coro que conclama a noiva para abandonar seus devaneios e lembrar-se de que ela é a rainha de Salomão. Sulamita, as fileiras de dois exércitos. Em hebraico, irmãos, a palavra é Manaim, cidade para onde Davi fugiu de Absalão, como vimos lá em 2 Samuel, capítulo 17. A moça, então, se oferece para dançar perante o seu amado, a fim de que ele desfrute de sua beleza em movimento. Amém? Iniciando o capítulo 7, vemos a princípio que o amado se utiliza de figuras importantes de seus dias para declarar o quanto sua amada era linda, agradável e atraente. Muitos maridos, amados irmãos, abandonaram a prática de elogiar a beleza e virtudes de suas esposas. E ao contrário disso, têm utilizado suas palavras para machucar, amaldiçoar e menosprezar. A vontade de Deus, irmãos, é que sejamos bênção na vida dos nossos cônjuges, em todos os aspectos. Devemos dizer o quanto nossa esposa é bonita, linda, atraente, mesmo com o passar do tempo. Amém? Capítulo 7, de 1 a 4, vemos que Salomão faz uma homenagem à beleza de sua noiva. Ao olhar com amor, o ser amado pela pessoa possui uma beleza que transcende o que os outros possam enxergar. Filha do príncipe, embora, irmãos, tenha nascido em berço comum, a sulamita tem uma beleza digna da realeza. A voltas de tuas coxas, aqui vimos que o termo hebraico sugere não apenas a sua forma, como também o movimento fluido de sua dança. Versículo 5 do capítulo 7. A tua cabeça sobre ti é como um monte Carmelo. A leitura não literal, carmim, do hebraico carmil, preserva, irmãos, melhor o paralelismo com a próxima oração. Suas madeixas fluídas e seu belo rosto
são fonte de maior deleite para Salomão, que está, literalmente, cativados por eles. Versos 7 e 8. Palmeira aqui trata-se de uma imagem sexual, com base na polinização das palmeiras. Para fertilizar uma palmeira fêmea, o jardineiro sobe na palmeira macho e tira algumas flores dela. Depois, sobe na palmeira fêmea e amarra as flores portadoras de pólen entre os ramos. Isso faz com que tenha essa imagem sexual nesses versículos 7 e 8. No versículo 9 e 10, aqui veremos a questão da afeição. Esta palavra, irmãos, é usada apenas 3 vezes na Bíblia. Aqui, ela significa claramente desejo sexual. Amém? E com isso, amados irmãos, finalizamos o capítulo 7. Iniciando o capítulo 8 em Cânticos, veremos que o belíssimo fechamento do amor entre o amado e a amada. Vemos que ela deseja acariciá-lo publicamente, algo que era proibido em seus dias. Por isso diz que desejava que ele fosse seu irmão, porque aí poderia. Outra cena muito bonita é a descrição da amada que está vindo do deserto, encostada sobre o seu amado. Cansada da viagem, ela repousa sobre o corpo do seu amor, mostrando o que ele é para ela, um refúgio, um lugar de descanso. Em seguida, irmãos, temos a descrição de conforte ao amor, como a morte. O casal está incendiado por ele, e por isso são felizes. A declaração de que nem mesmo as correntezas de água poderiam apagá-lo, nos mostra, irmãos, que eles perdão, suportariam as mais severas adversidades, mas continuariam sendo amados, amando um ao outro. E nem mesmo as muitas riquezas poderiam corrompê-lo, pois não era uma união baseada nos bens, mas no sentimento sincero de amor um para com o outro. Este casal, irmãos, estava prestes a iniciar uma família saudável em todos os aspectos, pois o amor deles era saudável. E que possamos, amados irmãos, imitá-lo, tal como eles possamos ser verdadeiros apaixonados pelas nossas esposas e pelos nossos cônjuges. Amém? Então, o capítulo 8 ele inicia dizendo, meu irmão, aqui no versículo 1. O amor da noiva por seu amado era tão intenso que ela queria tê-lo conhecido intimamente a vida toda. No versos 2, vinho aromatizado ou aromático. Os vinhos, amados irmãos da antiguidade, eram frequentemente temperados com aromatizantes em ocasiões especiais. E aqui eu tenho uma sugestão de leitura em Provérbios, capítulo 9, versículo 2. Amém? Nos versos 3 e 4, aqui vemos a expressão esquerda e direita. A repetição de Cantares, capítulo 2, versículos 6 e 7, pontua tanto a alegria da intimidade sexual dentro do patrimônio, quanto os alertas contra a atividade sexual antes do casamento. Nos versos 5, o rei leva então a sua noiva à sua terra natal em visita. A macieira simboliza o local onde a sunamita fora despertada sexualmente e onde sua mãe a tinha dado à luz. No verso 6, um selo aqui simboliza, a posse ou a propriedade. A Sulamita, irmãos, deseja que o rei sinta possuí-la completamente em seu coração. Ela só se comprometeu com ele e deseja que ele se comprometa completamente com ela. Enquanto residir em seu coração, ela se sente segura. Ela sabe que o amor profundamente enraizado em um compromisso é forte como a morte e ardente como brasas de fogo. Olha que mensagem
maravilhosa. Nos versos 8, a Sulamita viera de um lar sem pai, onde fora criada por sua mãe e seus irmãos. Eles alternavam entre ter zelosa preocupação com ela e sentir raiva dela também. Mas enquanto ela crescia, os irmãos protegiam-na com todo cuidado e amor. Nos versos 9, se ela for um muro, aqui é uma expressão, irmãos, que quer dizer com isso que os irmãos queriam dizer que a elogiariam por sua virtude e fibra durante a puberdade. Se ela for uma porta, no entanto, caso ela fosse volúvel como a porta do vai e vem, teriam de protegê-la de si própria e dos avanços impróprios de seus outros rapazes. Versos 10. A mulher então declara que foi virtuosa quando jovem, um muro, e continuaria a ser fiel em sua vida adulta. Dessa forma, irmãos, ela obtém a paz. É inesperado encontrar essa substanciosa palavra hebraica tratando aqui de realização sexual. Capítulo 8, então, versos 11 e 12. Salomão era dono de muitas vinhas. Algumas delas eram áreas distantes de Jerusalém. Baal-Ramon, ou seja, senhor de Amon, era uma localidade próxima a Sunem, a aldeia onde a Sulamita pode ter crescido. Era costume, irmãos, dos proprietários ausentes alugar suas plantações de uvas. Assim como a vinha de Salomão havia sido colocado sob os cuidados dos irmãos da Sulamita, também a própria Sulamita o havia sido. Depois de cuidar da vinha, os irmãos obtiveram um lucro de 1000 siclos. No entanto, irmãos, eles também cuidaram da outra vinha do rei e protegeram-na, a Sulamita. Agora, ela reivindica que seus irmãos recebam a recompensa de 2000 siclos de lucro. A expressão a minha vinha, aqui está expressa, né, essa expressão nos remete a Cantares, capítulo 1, versículo 6, onde a Sulamita faz um jogo de palavras com vinha. Aqui, ela observa a sua antiga vinha, mas indica que agora tem outra vinha para cuidar, seu querido marido. Capítulo 8, versículo 13. Os companheiros. Esta pode ser uma referência, irmãos, aos amigos da mulher que moram ali perto. E finalizando o capítulo 8, a expressão vem depressa. No período de cortejo, amados irmãos, a moça havia pedido a seu pretendente que corresse para longe dela, feito o gamo ou filho dos corços, ou corços, para que não se deixassem levar pela paixão cedo demais. Agora que estão unidos em um casamento com amor, ela quer que ele corra para ela. Os montes dos aromas aqui, ela quer que ele retorne ao seu amor acolhedor. E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Cantares. Desejo a todos os irmãos uma excelente leitura, uma excelente meditação das Sagradas Escrituras, que o Espírito Santo de Deus possa ter falado melhor aos corações dos irmãos. Amém? Um forte abraço, fiquem com Deus e a próxima leitura de um outro livro. Amém? Se assim Deus nos permitir. Fiquem com Deus, fiquem na paz e que Deus os abençoe grandemente.